Olá, seja muito bem-vindo. Você está conosco aqui na Casa da Gestão, lugar onde a gente gosta de falar sobre estratégia, riscos, finanças, de uma forma bem descomplicada e principalmente de uma maneira bem desmistificada, para a gente parar de achar que gestão é coisa ou de empresa grande ou de empresa multinacional. É onde, inclusive, eu vejo que muitas empresas, nos seus períodos de formação, elas acabam errando, né? E acaba tendo que o seu período de vida sempre acaba sendo curto, né? Quem está falando com todos aqui é o Peterson Ruiz, sou consultor, sou executivo, tenho formação na área de contabilidade e trabalho há mais de 20 anos em gestão de riscos. Eu sou Leonardo Fabris Lugoboni, eu tenho o doutorado em estratégia, trabalho com pesquisa, consultoria, né, na parte de estratégia, modelo de negócio, na parte de indicadores de desempenho principalmente, né? E o Paulo? Sou o professor Paulo Azevedo, sou doutor em estratégia empresarial também, tenho formação relacionada à parte de finanças, minha experiência profissional em mercado financeiro, e hoje eu atuo com aulas e consultoria. Dou aulas da parte de finanças e faço consultoria de finanças, estratégia, consultoria talvez mais generalista em alguns momentos. Bom, legal. Hoje, por acaso, é um dia do qual eu estou me sentindo especial nesse grupo, né, pessoal? Estou achando que hoje vai ser um dia meio arriscado. Nossa, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre gestão de risco, um tema que ao longo da minha carreira eu atuei em diferentes tipos de empresas, em diferentes segmentos de mercado e, para minha felicidade, inclusive em diferentes países. E o ponto que sempre me chama a atenção quando eu visito as empresas é: quando você fala de risco, todo mundo acha que você vai falar sobre algo que ninguém pensou antes. Todo mundo acha que é um oráculo ou quase um trabalho de adivinhação. Muitas vezes, inclusive, é um trabalho esotérico. E não, acreditem, não é um trabalho esotérico, não é um trabalho absurdamente complexo. Ele está muito mais ligado, inclusive, à própria organização da empresa. E mais ainda, eu gosto muito de usar uma frase que é: quanto mais claro é o seu objetivo, mais execuível é a sua gestão de riscos. Isso por quê? Aí, assim, Paulo Lugoboni, quero convidá-los para a gente fazer uma reflexão juntos, porque eu quero muito insights de vocês nessa conversa. A literatura, isso não sou eu falando, a literatura falando, a definição de risco, ela é tudo aquilo que te impede de chegar num objetivo. Tendo isso em mente, se você não sabe onde você quer chegar, esse é o risco, mas você não consegue simplesmente gerenciar esse risco. Eu brinco muito que a metáfora que eu gosto de trazer em aulas, né, em palestras e até com clientes, é quando você pergunta para alguém, fala: o que você quer da vida? E a pessoa fala: eu quero ser feliz. Cara, é muito amplo. Você quer ser feliz como família, de forma material, finanças, corporativamente, né, na carreira. Porque a gente começa a entender que quando você assume determinados objetivos, outros passam a ser, de alguma forma, colocados de lado ou com menos intensidade você trabalha neles. E é isso que é importante para uma empresa. E quando você tem uma empresa sem clareza de objetivo, você não consegue fazer gerenciamento de risco, porque tudo se torna risco. A partir do momento que tudo se torna risco, se torna impossível gerenciar. Então eu brinco muito, e acho que é por isso que eu gosto da nossa troca, né, Léo? Eu sempre falo que quando eu chego numa empresa e eles querem falar de riscos, eu começo a entrar em qual é a estrutura de estratégia dessa empresa. E aí o que eu acabo descobrindo, e não são raras as vezes. Que a empresa não sabe qual é a estratégia dela porque não tem objetivos claros. Exato, mas tem um outro ponto, que é um contraponto da maioria dos executivos e empresários. Mas eu estou dando lucro? A minha empresa dá dinheiro? Eu devo estar fazendo alguma coisa certa. E sempre, humildemente, eu sempre falo: sim, as empresas estão fazendo algo certo. Organicamente, ela se dá muito bem porque é um modelo de negócio que para de pé, é um mercado extremamente promissor, é um momento de vida, de mundo que te ajuda a ganhar dinheiro, mas isso não quer dizer que você ou não tem riscos ou não precisa gerenciá-los. Porque, como eu sempre gosto, né, de falar, como diria o Warren Buffett, né, só sabe quem está sem sunga, quem está nadando sem sunga quando a maré água baixa, né? Claro. Enquanto a água está alta, está todo mundo bem, enquanto né? o cenário está favorável, fica fácil dizer que o negócio está indo bem. E que não tem riscos, Só que você não faz mapeamento de risco, você não consegue identificar o que tem que fazer quando a coisa piora a tempo, né? Exato. Você tem uma questão de timing. Você falou, é perfeito, timing. Por que isso, né, Paulo? E essa miopia, né, de achar que está tudo muito bem, ela ocorre porque você está ganhando dinheiro, mas você poderia estar ganhando muito mais, ou poderia estar ganhando esse dinheiro com muito mais segurança se estivesse fazendo um trabalho muito bem feito, né? Muito bem colocado. Esse é outro ponto, é porque risco não é só negativo, ele também é oportunidade. Você identificar o risco antes, ou você ter ciência do risco e gerenciá-lo muito bem, ele te propicia, por exemplo, redirecionar, pivotar seu negócio, né? Eu vou fazer aqui
introdução, porque é esse o momento onde eu acho que a gente tem que começar a trazer, principalmente agora, nesse momento, você, Léo. O risco, como eu acabei de falar, ele tem essa definição. Tudo aquilo que te impede de chegar no objetivo. Estou simplificando demais o texto, claro, né, pessoal? Eu gostaria de voltar nessa definição depois, mas prossigamos claro, assim que vai ser. Por favor. E aí você tem as dimensões do risco. O que seria a dimensão? O risco ele não é algo objetivo e ele não é algo único e tampouco cartesiano. Então você tem uma primeira dimensão do risco, que é o operacional, ou seja, aquele risco mais essencial. Você se propôs a fazer algo, você é de compras, então você, por definição, compra. O maior risco de quem compra é não comprar. Se você é um contas a pagar... Ou comprar e não receber. Esse é um outro ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. Calma, gente. Ou Vamos comprar lá. E não ter a qualidade que a minha operação exige. Mas esse é o nosso grande ponto. É que aí a gente começa vamos pensar da forma primeiro mais essencial. É o risco por si. Ou se você compra, não comprar é o risco. Quando você vai para uma segunda dimensão, que nós falamos que é aquela dimensão de governança, onde você tem suas políticas, seus processos, você tem todas as suas regras de negócio e o mais importante, as suas premissas de negócio, isso vai fazer com que você comece agora a falar, por exemplo, isso você não comprar direito ou você não comprar bem. Porque agora você definiu o que é bom para a empresa a partir do quê? De uma boa definição, de uma boa política estratégica, de uma boa política corporativa, que nada mais é do que uma ferramenta onde você faz com que todos remem para o mesmo lado. Isso é governança. Fazer algo é governabilidade. É todo mundo trabalhar em prol de um único objetivo. Aqui a gente já começa a falar um pouco sobre teoria geral de sistemas, por exemplo, que vai estar completamente ligado ao modelo de negócio, à própria essência do negócio, à sua cadeia de valor. E numa última instância, numa última dimensão, você tem aquilo que a gente chama dos riscos que você não controla, que são os riscos estratégicos. São os riscos de fatores externos de uma empresa que impactam o seu direcionamento de empresa. Aonde eu quero chegar? Imagina, dólar, nós podemos falar de inflação, de inadimplência. Você não mexe com o risco, mas ele impacta você. Então, olha, vamos pensar dessa forma. Quanto mais operacional, mais eu tenho ação na mitigação e gerenciamento do risco. Quanto mais estratégico, menos eu tenho ação efetiva no risco. Eu só consigo me proteger e monitorá-lo. Então você tem ações mais internas e menos e mais externas. E esse é o ponto onde eu quero te puxar aqui, Léo. Nessa visão, nessa direção, nós começamos a falar que quando o risco é operacional, você tem total ação sobre o seu processo. Então você encontrou o risco, primeira coisa que você vai ver. Estou fazendo o que eu me propus a fazer de maneira correta e essencialmente funcionando? Ok. Depois disso as regras que eu propus, aquilo que eu coloquei como premissa, parâmetro de qualidade, que me empurra para o meu objetivo, as minhas políticas, elas estão de acordo com esse risco ou com esse desafio que eu encontrei no mercado? Numa última instância, será que eu não preciso rever a minha estratégia porque o mercado mudou de maneira tal, onde nem eu mudando o meu processo, a minha estratégia e minha governança, minhas políticas e meus processos, eu consigo mitigar ou contornar ou conviver com esse risco? E até recentemente eu peguei um estudo da McKinsey, muito bom, que falava sobre risco de modelo de negócio. Ou seja, em um dado momento, não é mais nem a estratégia que você precisa rever, você precisa rever o modelo do negócio. E aí a gente tem alguns exemplos clássicos, né? Por exemplo, Blockbuster. Ela precisava rever o modelo de negócio dela. Já existia uma evolução do modelo Blockbuster, que foi a Netflix que enviava, né, os vídeos, os vídeos eu mostrei a idade agora, né? Os DVDs para os seus clientes por correio. E aí ele começava só a trabalhar em tirar a experiência da loja física. Ao longo do tempo, a Blockbuster simplesmente falou, ninguém vai deixar de ir numa locadora. É uma experiência muito boa. Até que a Netflix percebeu que se o que a pessoa quer é o filme, ela pode entregar isso na casa das pessoas. Só que o que ela fez? Ela acompanhou a tecnologia que evoluiu dentro daquele ambiente onde ela estava inserida. Com esta revisão, ela foi revendo o seu próprio modelo. Não deixou de fazer o mesmo propósito, mas ela revisou o modelo e conseguiu surfar na onda onde o mundo vai se atualizando. Ele vai, né, até a partir, por exemplo, eu gosto muito de usar, por exemplo, a análise Pestel na hora de você conseguir fazer esta avaliação das externalidades do seu negócio, para você ver se o seu modelo está correto, se a sua estratégia está correta, se suas premissas estão corretas e se suas atividades básicas estão. Com base nisso, como eu disse há pouco, Léo, quero te convidar agora para uma reflexão e você enriquecê-la. O que sempre me chama a atenção, toda empresa que está dando lucro dificilmente olha para riscos. E quando eu sou chamado para alguma empresa para fazer consultoria,
ela já está com tudo quebrado, né? Provavelmente ela já está com outras dificuldades. Ela já está com outras dificuldades que não mais só o risco. O risco Sim. já se concretizou. Sim. Eu costumo dizer que, inclusive, o cara de riscos ele é obrigado a ser um cara muito íntimo do assunto estratégia. Porque ele precisa fazer parte da concepção da estratégia da empresa. Mas aí eu queria perguntar para ti o seguinte, Léo. Com essa visão, quantas vezes ou com qual frequência você encontra empresas que, apesar de estarem dando certo, porque organicamente ela cresceu, funcionou, deu certo, o seu modelo foi perene, teve sucesso e é indiscutível em várias empresas que a gente conhece, mas nós percebemos que a falta da visão de longo prazo em relação ao seu modelo, a formalização da sua estratégia, a clareza do seu objetivo, isso impede a sua perenidade e até mesmo a falta de monitoramento das externalidades. É um tema relevante isso, Pedro, porque assim, ó, se eu não tenho um plano estratégico, tudo é risco. Entende? Ingerenciável. Ingerenciável. E eu não tenho condição, não tenho recurso, né, para olhar para tudo. E aí, quando eu tenho, né, quando eu tenho resultados financeiros positivos, é muito comum que a gente abaixe ali as proteções, né? A gente pare de olhar para as coisas que são mecanismos de proteções. Então, por exemplo, a gente podia falar de controles internos, a gente podia falar dos indicadores, a gente podia falar do acompanhamento dos relatórios financeiros de uma forma mais precisa, né? Da gestão de custo, da gestão de orçamento. E quando a gente tem uma estratégia bem definida, e a partir daí a gente consegue construir uma gestão de risco muito bem estruturada em cima dessa estratégia, eu consigo direcionar esses recursos, né? Então sejam os controles internos, para olhar para aquilo que é importante para a minha estratégia e garantir, né, que dentro da minha operação eu estou monitorando questões que são sensíveis. Né, sensíveis para a minha estratégia, sensíveis para para minha margem, por exemplo, sensíveis para fraude, por exemplo, né? Mas aí muda-se a minha estratégia, muda-se o tipo de controle, o tipo de indicador, o tipo de relatório que eu estou fazendo. Então, acaba sendo uma miopia, né? Porque a gente foca menos nesse tipo de preocupação quando a empresa ganha muito dinheiro. É óbvio que com as empresas mais estruturadas, quando eu digo estruturada, é uma estrutura de governança, uma estrutura de gestão bem definida, isso vai reduzindo, isso vai mitigando, né? Mas eu preciso, né, estar atento ao direcionamento que eu quero e aí, a partir disso, estruturar os controles, estruturar os indicadores, estruturar aquilo que eu vou monitorar para garantir, né, que eu não estou, por exemplo, deixando de ganhar dinheiro, para garantir, por exemplo, que, olha, eu ganho dinheiro, mas eu estou tendo fraudes, né, ou para garantir que eu estou indo numa direção estratégica diferente daquilo que eu defini no meu board, né? Por exemplo, imagina uma empresa que vende no varejo e ela se predispõe a ter uma operação digital muito robusta, né, nos próximos anos. Só que aí a gente começa a perceber que os investimentos, que os direcionamentos estão indo para a área física, né? Para o ponto de venda. Será que o meu CAPEX está sendo investido da forma adequada? Será que o imobilizado está sendo direcionado para onde deveria ser? Né? E aí, se é uma empresa superavitária, a gente acaba tendo menos atenção a esse tipo de detalhe. Mas pensando em sobrevivência a longo prazo, isso vai afetar. Né? Na academia a gente chama isso de curtoprazismo. Né? A gente está muito focado nos resultados de curto prazo e a gente para de controlar o gerenciar risco naquilo que me leva para resultados muito fortes ou muito positivos a longo prazo. E talvez eu ganhe muito dinheiro no curto prazo, mas será que a hora que eu olho, né, daqui 10 anos eu vou estar ganhando a mesma quantidade de dinheiro? Perfeito. Eu gosto muito dessa visão e eu até acho que os tipos de monitoramento eles precisam ser mais amplos, porque aí quanto mais claro é o objetivo e o seu modelo, mais você consegue avaliar o contexto em que ele existe. Eu até gosto muito de um exemplo que eu sempre levo também, que é o do Kelly Slater, que é 11 vezes campeão mundial de surf. E é muito interessante, para pensar um cara que ao longo de uma carreira, vamos lá colocar, 30 anos, foi campeão 11 vezes. Ele não foi campeão 11 vezes na sequência. Foram 11 anos distribuídos em 30. O que é interessante? Em
11 vezes que ele foi campeão, o corpo dele era diferente, as marés eram diferentes, a regra do jogo era diferente, os concorrentes eram diferentes, as tecnologias de prancha eram diferentes. Se ele não tivesse o monitoramento de tudo isso em volta dele, ele não teria como ser campeão tantas vezes. Eu acho que está muito ligado a isso, a essa visão de longo prazo, ela ser cada vez mais sensível e capaz, desde que você tenha essa clareza do o que você se propôs a fazer. Porque parte desse monitoramento tem a ver com o que é externo, né? Você trouxe o Pestel como uma das ferramentas de analisar o ambiente externo. As forças de Porter, As forças de Porter, né? A gente monitora a concorrência. Tem empresas que têm um BI muito bem estruturado, né? Monitorando concorrente, monitorando como que questões econômicas, como desemprego, inflação, né? Impactam o meu resultado, né? Como que a cesta de consumo do consumidor impacta no consumo de cosméticos, né? Então, tem empresas que gastam milhões monitorando isso. Bom, mas eu sou uma startup, eu sou menor, eu não vou poder investir milhões. Mas você precisa estar atento a essas mudanças de mercado, como isso afeta a sua estratégia, e aí, a partir daí, tentar monitorar riscos, né? Você colocou... e aí a estratégia, Claro. a estratégia olha muito para isso do ponto de vista como que essas externalidades impactam a organização. E aí, do ponto de vista interno, talvez a questão financeira, né? E ali os resultados financeiros, eles são refletidos dentro disso. Mas aí eu acho que eu vou deixar... Não, você foi perfeito, porque era o gancho que eu queria trazer agora o Paulo para a sim. conversa na seguinte linha, né, Paulo? Todo mundo... Nós tivemos já uma conversa anterior, um podcast anterior nosso, que nós falamos sobre a gestão do fluxo de caixa, que inclusive não é o único ou não é um indicador, né? Ele é, na verdade, quase um sintoma, no fim das contas, e vocês, naquela ocasião, explicaram de maneira brilhante. Mas, Paulo, eu queria muito convidar você para fazer essa análise, porque, primeiro, eu sei que você é um cara com uma especialização grande em finanças, mas finanças, ao contrário do que muita gente pensa, não é só olhar para dentro de casa. Nós temos muitos aspectos externos que impactam, vamos falar assim, o desempenho ou o metabolismo financeiro daquele modelo de negócio. Sim. E muitas vezes, novamente, não são raras as oportunidades, eu vejo ou executivos ou empresários achando que isso é muito caro e aí ele não consegue repassar no preço. E no fim do dia, é aquele risco que ele resolveu assumir e dentro de uma eventual concretização, desfez toda uma estratégia muito bem feita, por uma ausência de entender ferramentas possíveis para serem integradas ao produto e a sua precificação. Como você vê isso hoje no mercado? E até eu queria provocar uma pergunta para que você fosse além da resposta não somente objetiva. Qual é o nível de maturidade dessas ferramentas e dos mecanismos que as empresas que você visita e que você conhece venham se utilizando? Perfeito. Só para complementar um ponto que o Leonardo trouxe muito bem, quando a gente fala do risco da atividade empresarial, das coisas que a gente decidiu fazer, tem uma discussão que a gente tem na academia há muitos anos, que é se eu devo fazer alguma coisa ou comprar pronta. Então, e isso vai trazer um pouco de mercado financeiro, já chego lá. Então, qual que é o problema de eu comprar pronto? Eu estou terceirizando o risco de produzir aquele negócio, mas estou terceirizando o retorno também, porque alguém em tese está fazendo a atividade por mim, e essa pessoa está se aproveitando disso, está me vendendo com alguma margem. Se ela soube fazer conta no negócio dela, o negócio dela tem lucro. Ou seja, se eu internalizasse aquela atividade, dependendo da escala, dependendo de quanto eu sei fazer aquilo, eu poderia ter aquela margem para mim. Então, pensando um pouco nos mecanismos de mitigação de riscos, se eu terceirizar todos os riscos, eu terceirizo também todos os retornos. Perfeito. Então, eu vou ter que escolher um risco da atividade empresarial para eu correr. Eu vou ter que escolher na estratégia o que eu decidi que eu faço, o que eu faço bem, falar assim, esse risco eu vou correr. O restante dos riscos eu vou terceirizar. Alguém vai correr por mim, alguém vai ganhar para isso. Então, por exemplo, existe empresa que faz serviço de portaria, limpeza, segurança. É uma atividade específica, a empresa tem como contratar bastante gente e tal. E a sua empresa talvez não precise contratar uma pessoa para ficar na portaria, uma pessoa para fazer limpeza, uma pessoa para fazer segurança por conta própria, porque essas pessoas têm que tirar férias, tem toda uma questão de rotatividade. Ela pode contratar uma empresa que vai cobrar um pouquinho mais caro por isso. Terceirizo essa situação com um pouco mais de margem, me custa mais do que custaria talvez internamente, mas eu consigo focar minhas energias no risco que eu resolvi correr, que é o risco da atividade empresarial que eu escolhi correr, dado missão, visão, valores e todo esse planejamento estratégico que vocês trouxeram. Então, essa ideia eu queria trazer para falar da parte de finanças. Quando eu terceirizo os riscos, eu terceirizo um pouco os retornos também. Perfeito. E está tudo bem, é só entender esse ponto.
Agora, voltando para a parte de finanças, como geralmente eu não sou a pessoa que faz a política de compliance, faz a política de gestão de riscos, de governança, como é a sua experiência, geralmente a minha abordagem de riscos é relacionada a mitigar os riscos que já foram identificados. Então, eu não faço essa leitura estratégica. Geralmente, eu faço uma leitura de quais são os riscos que estão sendo corridos e que conta a gente faz para mitigar. Trade-off, né? Para decidir se vale a pena. Esse aqui vale a pena fazer seguro, esse aqui não vale. E aí eu uso um conceito de risco um pouco mais amplo que o que você trouxe, que é muito bom, que o risco é quando a gente tem mais de um cenário possível de acontecer. Então, fala assim, por exemplo, é possível chover ou fazer sol, tem mais de um cenário possível. Agora, se é certeza que vai chover, não tem risco. É certeza. É que a gente pensa que a gente chama de risco cenário desagradável, né? Aquela coisa que eu quero mitigar. Bem colocado. Muito bem. E aí, trazendo para a parte de finanças, por exemplo, a gente pensa na ideia de, se eu quero fazer planejamento, que eu acho que esse é o principal ponto em que finanças ajuda, se eu quero fazer um planejamento, eu quero garantir alguma coisa. Eu quero tentar garantir uma certa receita, que ela seja pelo menos tanto. Eu quero tentar garantir que o custo seja no máximo tanto, para eu tentar garantir que o resultado vai ser mais ou menos tanto. E com isso eu consigo planejar o futuro. E aí tem, por exemplo, do ponto de vista estratégico, todas as decisões que a gente toma para estar atualizado no mercado, para ter um produto que faça sentido, posicionamento de marca para as pessoas continuarem olhando para o meu produto e quererem comprar. Mas muito bem. Agora falando dos riscos do ponto de vista financeiro. Quando a gente mapeia o processo produtivo e percebe, por exemplo, que ele depende de commodities, Perfeito. ele depende de aço, ele depende de uma commodity agrícola, ele depende de outros temas, aí eu penso, ele depende na compra e na venda? Porque se eu corro o risco do aço na compra, porque o preço do aço pode subir, mas eu também precifico na venda, quanto mais alto o preço do aço, mais caro eu vendo, esse risco está resolvido, ele está balanceado. Exato. Trazendo o princípio da contabilidade. Você tem um hedge natural. Um na hedge operação. natural. Se eu sou importador e exportador, se eu importo em dólar e exporto em dólar, eu não tenho risco de moeda. Perfeito. A empresa americana que opera no mercado local americano, ela tem dólar no ativo e no passivo. Ela não está preocupada com moeda porque ela só tem o dólar. Então, ter o dólar no Brasil não é um problema, contanto que ele esteja equilibrado. Perfeito. Então, acho que é o primeiro ponto. Olhar para os fatores de produção, quais deles envolvem alguma coisa que muda de preço. Geralmente uma commodity ou uma moeda. Né? Pode ser uma commodity. Aí a gente tem mercados para acompanhar esses preços. Né? Se for uma commodity agrícola, geralmente a gente olha a Bolsa de Chicago. Se for uma commodity ferrosa ou de minérios, a gente olha a Bolsa de Londres. Beleza. Então você tem os mercados para olhar isso. Uma vez identificados os fatores, eu consigo, por exemplo, se eu estou falando de produção, na minha estrutura de custo, dizer qual é a variabilidade do meu custo futuro baseado na mudança de preço que esses insumos podem ter. E aí eu posso pensar em como eu proteger esses preços. Aí tem seguro de preço. E aí entra a parte de finanças, né? Então, primeiro, identificar no processo produtivo quais são os itens, quais são os fatores de produção que variam ou com uma commodity ou com uma moeda. E depois tem preço para resolver isso. No entanto, se existe uma variação de preço de venda também com essa commodity, eu estou protegido, eu tenho um hedge natural. Agora, se não tem, se é um preço fixo delimitado, aí essa variação de custo é um problema. Em última análise, tratando isso de uma forma mais genérica, vamos separar as atividades da empresa, do ponto de vista contábil, entre atividades que impactam o ativo e atividades que impactam o passivo. Nas atividades que impactam o ativo, e eu tenho instrumentos financeiros ou commodities lá, o que eu gostaria? Que eles não caíssem de preço. Eu não quero que meus ativos se desvalorizem. Eu quero garantir que eles tenham um valor mínimo, um preço mínimo. E os meus passivos, eu quero garantir um teto. Eu quero garantir que eles não passem de um certo ponto. Porque se eu conseguir manter ativos bem valorizados e passivos que vão me custar um nível controlado, eu consigo projetar num DRE esse resultado que vai dar um lucro projetado adequado. Muito bem. Aí o que eu posso fazer? Se eu estou protegendo um ativo, eu estou protegendo o risco de queda do preço. Se eu estou protegendo um passivo, eu estou protegendo um risco de subida do preço. Sendo financeiro ou não. Ou pode ser commodity ou pode ser financeiro. Aí a gente tem no Brasil, por exemplo, os 4 principais grupos de produtos que a gente chama de derivativos, que seria para fazer esse seguro de preço. Que é o termo, que é um contrato que você faz com uma contraparte conhecida. O futuro, que é geralmente que você compra na bolsa. O swap, que você pode negociar tanto em balcão, instituição financeira, como em bolsa, que é você comprar um instrumento que você troca de risco. Se for deixar de correr um risco que eu não gostaria, para passar a correr um risco que eu gostaria. E tem a opção, que é o que parece mais com o seguro do carro. Aí a opção é aquele que eu pago para ter o direito ou recebo para ter a obrigação. Então a gente pode contratar esses produtos customizados para o momento da empresa. Qual seria a leitura diagnóstica? A gente pega lá um balanço, um DRE,
e eu já te devolvo a palavra. Eu pego lá o balanço, um DRE, eu olho para esses fatores e penso, quais deles não estão protegidos? Quais deles não têm hedge natural? E aí eu vou fazer um mapeamento que isso ajuda a responder a sua pergunta. Como é que é a leitura que as empresas fazem disso e quanto isso custa? As empresas, via de regra, fazem uma leitura, não é a melhor leitura do mundo e acham que o derivativo é caro. Caro mesmo é não ter previsão. Exato. Fala assim, cara, é aquele papo assim, eu estou fazendo isso há 30 anos desse jeito e está funcionando. Por que eu vou agora fazer seguro? Talvez porque você queira garantir que a empresa continue aberta. A Sadia aprendeu, né? Então. É o exemplo clássico, inclusive, né? Pois então, e aí, eu vou contar um pouco do caso da Sadia por alto, que vale a pena, acho que para o nosso público conhecer. E sempre conhecer. deixa claro, isso é uma informação pública, então nós não estamos trazendo nenhuma informação de bastidores, nenhum insight. Isso são informações públicas, tá, então, pessoal? aí, fazendo uma leitura, é evidente que estamos narrando o páreo corrido, né? Exato. Perfeito. Agora é fácil, né? Agora é fácil falar, exato. Né? Como a gente fala, né? Depois da obra pronta é fácil ser engenheiro, né? Mas acho que esse exemplo vai ser bem didático, vai ser interessante para a gente ilustrar o tema. Então, vamos imaginar que a Sadia, vocês devem saber que a Sadia, por exemplo, faz proteína animal, né? Produz e exporta esse tipo de produto. Fazia. Ainda faz. Agora virou BR. Então, isso, beleza. Aí, qual que é a ideia? Qual que era o princípio que esses caras tinham de problema nessa análise diagnóstica? Quando eu exporto, eu tenho um temor do dólar cair, por exemplo. Porque se minha receita depende da minha venda e a minha venda depende do dólar, se o dólar cair, eu vou ter menos receita. Então, você concorda que se eu exporto, eu torço para o dólar subir? Certo. Perfeito. Aí, quando eu compro um derivativo, que derivativo que eu tenho que comprar? Aquele que eu ganho quando o dólar cai. Porque aí eu fico feliz quando o dólar sobe, porque eu ganhei na atividade. E fico não tão triste quando o dólar cai, porque apesar de ter perdido na atividade, eu ganhei no derivativo. Isso me faz ficar protegido. Então eu tenho um cenário que quando um sobe, o outro cai e vice-versa, e eu mantenho o equilíbrio desse preço. As questões de produtividade, operacionais e tudo mais, os riscos continuam. Exato. Mas a questão é, se o meu problema é preço, é garantir que eu vou ter uma receita lá na frente, se eu garantir a quantidade, a parte do preço está resolvida. Então, a Sadia, na ocasião, era uma empresa que torcia para o dólar subir. Aí ela comprou um derivativo que torcia para o dólar cair. E isso está certo. Ela equilibrou as expectativas. Só que qual é o problema? E aí a gente tem que ter uma leitura muito madura desse tema. O problema é o seguinte, quando você começa a apresentar os relatórios trimestrais, foi se percebendo que o dólar estava numa expectativa de queda. Ou seja, eu estava ganhando no derivativo, no seguro, e não ganhando tanto na atividade. Aí fazer seguro ficou uma coisa interessante. Aí eles fizeram um seguro de muito mais do que o preço que eles precisavam. Eu tenho um carro, fiz seguro de 2. Porque eu estou ganhando no seguro. Porque a possibilidade de perda desse carro vai ser enorme e você vai ganhar 2 vezes. Isso. Só que qual que é o ponto? Eu passei a ser uma empresa exportadora que torce para o dólar cair. Primeiro, já não tem sentido por aí. E aí depois no Brasil a gente tem, como vocês conhecem bem, como a gente é um país emergente, não tem as estruturas talvez não muito bem delimitadas, que faz com que a gente tenha uma oscilação de taxa de juros, a gente tem um risco de bolsa, de dólar, de commodities e tudo mais, a gente tem uma certa oscilação para dar conta aqui. Então, essa empresa que tomou essa decisão, ela comprou derivativos comprou derivativo a mais do que precisava. Ela passou a torcer para o dólar cair. Aí se numa semana o dólar sobe 40 centavos, você perde 2 bilhões de reais. Então ela tinha caixa para comprar seu principal concorrente, que era a Perdigão, e no final fizeram um arranjo entre elas, que fizeram uma fusão, em que a Perdigão assumiu uma parte do problema que tinha sido incorrido. Ou seja, o problema aí não foi não comprar o derivativo. E não foi comprar o derivativo errado, comprou o derivativo certo. Foi pensar que a gente está usando o derivativo para se proteger e é possível ganhar dinheiro. E aí tem uma coisa que é fundamental para que a pessoa que está nos vendo perceba. Se eu estou comprando um derivativo para me proteger, eu tenho que perder pouco. Tem que perder e tem que ser pouco. Vou explicar por que tem que perder e por que tem que ser pouco. Quando você faz o seguro do seu carro, se você é uma pessoa honesta, via de regra, a sua torcida é: vou pagar pouco pelo seguro e nunca vou usar. Exato. Agora eu não posso comprar um derivativo. É uma aposta contra si mesmo, né? Isso, mas aí eu estou gastando um pouco, porque não existe como eu fazer um seguro que a seguradora me dá dinheiro, é o Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Ela me dá dinheiro? Exato, não tem como. Então, eu pago, eu gasto um pouco, e aí eu terceirizei esse risco, eu perdi um pouco e segui com a vida. Não teve o sinistro. Essa é a minha torcida. Agora, qual que é o problema? Eu não posso fazer o derivativo que está lá para me proteger e querer ganhar no derivativo. Se eu ganho no derivativo, eu estou fazendo uma aposta com ele, que é uma possibilidade. A ferramenta permite isso. Eu estou fazendo uma aposta com ele. E essa aposta, ela não pode ser uma aposta em que eu fico feliz quando eu ganho. Tem que ser assim. Quando eu ganhei... Eu não quero usar. Me roubaram o carro, eu recebi o seguro. Eu estou feliz? Mixed feelings.
acertou minha vida, sigo adiante, me planejei, ainda bem que tenho seguro. Não é assim, nossa, que beleza, roubaram o meu carro. Não pode ser assim. E enquanto você falava sobre isso, Paulo, eu estava aqui refletindo, né, até o que o Peterson também estava falando, que são discussões muito estruturadas, muito elaboradas. Então, quando eu tenho uma empresa que ela é grande, tem capital aberto, né, uma empresa, a gente deu exemplos aqui de grandes empresas, Sim. a gente tem, sei lá, diretorias pensando nisso, Exato. a gente tem áreas grandes pensando nisso. E eu tenho alguns alunos de mestrado estudando o conselho consultivo, estudando comitês, estruturas de governança, né? E eu fiquei refletindo como que uma startup ou como que uma pequena empresa, né, chega nesse nível de discussão. Porque, por exemplo, daqui a pouco eu vou querer que você fale um pouquinho sobre a avaliação qualitativa e quantitativa de risco, né? Então, tem a avaliação qualitativa, tem a avaliação quantitativa. Na avaliação quantitativa, eu vou querer ali quantificar probabilidade e impacto que o risco gera para saber, né, qual que eu quero só monitorar, qual que eu vou mitigar e qual que eu vou né, estar ali agindo de forma direta para eliminar. Mas para eu chegar nesse nível de discussão, eu preciso ter dentro da organização agenda para isso. Perfeito. Tem que ter um agente olhando para risco. E às vezes eu não tenho uma pessoa que faz isso. Então eu vou precisar estruturar dentro da agenda da organização tempo, né, para que os sócios ou para que os diretores parem para discutir risco, né? E aí, de novo, eu preciso antes ter a agenda de estratégia, Perfeito. depois a agenda de estratégia ter risco, e aí eu consegui operacionalizar as ferramentas de mitigação de risco. Aquele diálogo, você fez um mapeamento de risco? Aí, empresário, que risco? Perfeito. Não, e vocês colocaram de formas diferentes, mas é o que eu sempre defendo, né? É importante ter o agente de risco dentro da empresa. E é óbvio que muitas vezes quando você pega uma empresa de estrutura mais enxuta, essa liderança, essa companhia, ela vai encarar isso como mais um custo para a sua operação. Então a gente tem que ter nós precisamos ter duas conclusões desse pensamento, dessa fala. A primeira, riscos não é uma atividade especificamente ligada a uma pessoa que entende de riscos e que ele começa a ser, eu brinco, né, o mensageiro do inferno, o agente do caos dentro da organização. Você precisa ter uma cultura de riscos, onde, como foi muito bem colocado agora, o risco ele tem que estar na agenda da empresa e ele é um assunto derivado da estratégia. Por outro lado, a depender do nível de maturidade, tanto da estratégia quanto da gestão, aí termos os especialistas. E aí eu quero até fazer um gancho para um tema super importante agora. Nós temos diferentes modelos de negócio. E esses diferentes modelos de negócio têm diferentes incidências ou intensidades de risco. Poxa, se eu sou uma indústria, eu penso muito em qualidade, porque qualidade é um risco. Poxa, eu sou uma empresa que trabalha eu despejo muito... Eu tenho dentro do meu processo produtivo produtos que são nocivos ao meio ambiente, então eu tenho riscos ambientais. Eu sou varejo, tem risco de imagem. Tenho risco de imagem. Eu sou, por exemplo, uma empresa ligada a atividades perigosas como construção civil, metalurgia. Poxa, eu tenho riscos trabalhistas e riscos de segurança do trabalho. Operacionais. E aí eu sou uma empresa, por exemplo, como foi muito bem colocado, que trabalho já num modelo mais avançado, com trades de diferentes tipos de produtos e serviços, e eu tenho que buscar ferramentas derivativas. Então eu tenho mais riscos financeiros e riscos de mercado a serem monitorados. E aí de repente fala, poxa, para quem eu coloco isso? Porque no fim do dia eu já vi essa briga acontecer na empresa. A engenharia brigando com o pessoal de estratégia. Gerenciar o risco, né? Exato. E aí vem um grande framework, um grande modelo de trabalho, que é o IRM, que é o Enterprise Risk Management. Inclusive tem grandes literaturas ligadas a isso. O Sean Siegel é um professor da Columbia University, ele tem um livro fantástico que fala sobre gestão de riscos. Depois a gente dá um jeito de colocar o link dessa literatura para o pessoal. Mas o que eu acho muito interessante no fim, todos os riscos são importantes. E olha agora como isso remete ao início da nossa conversa. Porque é importante você ter clareza do seu modelo e do seu modelo de negócio, do seu objetivo de negócio, da sua estratégia. Porque agora eu começo a buscar, e já respondendo uma parte da sua primeira pergunta agora, correlações entre estes riscos diferentes, de diferentes especialidades e de diferentes abordagens e approaches de análise, com o objetivo estratégico da empresa. E aí, quanto mais impactar, quanto mais ele me impedir de chegar no objetivo estratégico, eu coloco mais ou menos energia no gerenciamento, na metrificação e principalmente e eventualmente na mitigação desse risco. Então,
é quantitativo e é qualitativo. Na verdade, você parte de um qualitativo na compreensão do seu objetivo e você começa a tangibilizá-lo e após isso você entra com quantitativos. Eu garanto uma coisa para todos. Não adianta chamarem somente o professor Paulo para falar sobre riscos financeiros para uma empresa com baixa exposição a riscos financeiros, porque as ferramentas que o professor Paulo vai trazer tem que estar vinculado. Onde eu quero chegar ele não será a bala de prata do risco da empresa. Ele Porque será os riscos principais são outros, né? Eventualmente são, mas ele precisa fazer parte desta conversa. Puxa, então eu vou só para o lado da estratégia? Então vamos trazer o professor Luguboni para a conversa? Não, também não. Porque ele isoladamente não. Nós precisamos trabalhar muito mais. E aí agora até trazendo a sua conversa da startup, das empresas pequenas. Puxa, como fazer isso? Temos que ter executivos maduros dentro do conselho, da organização. Por isso que eu falo, riscos, ele não é um assunto isolado e tão pouco objetivo. Ele tem que ser um trabalho cultural. E aí, para isso, eu falo... Risco, né? E os executivos precisam começar a entender sobre risco. Eu falo para muitos executivos que eu assessoro que o treinamento voltado para estratégia, riscos e finanças, eles não são mais uma opção ou um diferencial. Ele é uma base, ele é o mínimo necessário para você ter uma conversa minimamente completa para tudo isso. E às vezes a gente não tem exatamente a competência, né, para gerir risco e fazer estratégia, mas existem estruturas que auxiliam a gente, né? Então eu posso montar, por exemplo, um comitê estratégico que vai ajudar a definir e monitorar a estratégia. Eu posso criar um comitê de risco, né, que vai ajudar a criar processos, a criar essa estrutura, a criar essa cultura, mecanismo do comitê de risco. Exato. Eu tenho os próprios comitês de auditoria e controle, né? E aí quando a gente fala de criar uma cultura, Peterson, eu sempre falo que assim, independente do tema, a gente podia estar falando aqui de cultura de inovação. Perfeito. Podia estar falando de cultura empreendedora. Nesse podcast a gente está falando de cultura de risco. Eu sempre falo que para a gente criar uma cultura, eu preciso de 3 grandes pilares. Então, primeiro, eu preciso fazer com que as pessoas valorizem risco. Porque se elas não valorizarem, não vai fazer parte da agenda, não vai fazer parte do orçamento, não vou ter dinheiro para implementar. A única coisa que elas vão fazer é correr o risco, conhecendo ou não. Exatamente. Então, Perfeito. Se eu não achar isso importante, isso não faz parte da cultura. Depois, eu preciso tornar isso um hábito. Então, eu preciso ter ações recorrentes, estruturadas, né, para que tenha ritmo, pace, né? E eu consiga entregar resultados nisso. E por último, eu falo que dificilmente teremos cultura sem ter bons rituais. Então, qual é o dia do ano que a gente chega, né, para apresentar os resultados de risco? Mensalmente, a gente vai ter uma reunião... booking de riscos, né? Um booking de risco, né? Vai ter um comitê periódico de risco que alguém tem que preparar e levar lá para a gente olhar, e se mapear, expor tomar às decisões. vezes e comemorar muito, porque a gente fala assim do luto quando deu errado e da comemoração quando deu Não certo. deu certo, assim. Perfeito. A gente podia mandar um e-mail com um plano estratégico, mas quando você faz aquele booking de capa preta, assim, fala, toma, tá aqui sua estratégia, isso tem Isso tem simbolismo, impacto, né? Tem Isso tem impacto, impacto, sim. Faz né? parte do ritual. Assim, pessoal, Gera uma cultura. Até olhando aqui para o nosso tempo, a gente já está começando a se direcionar para o fim da nossa conversa, mas eu queria fazer algumas reflexões importantes sobre tudo isso que a gente falou, né? Primeiro, essa questão nossa da cultura de riscos. Eu gosto muito do IRM, que é um grande framework de trabalho. Existem outros, sem sombra de dúvidas. E em mais de uma oportunidade, eu já fui questionado por clientes ao final do trabalho, falando, poxa, mas não vimos isso, não vimos aquilo. É importante que todo mundo saiba que todo framework, toda abordagem que você faz, ela tem pontos cegos. E ela só evolui com isso que você acabou de falar, Luguboni. Eu tenho que iniciar por algo e criar maneiras de tangibilizá-lo, de metrificá-lo e de fato de conhecê-lo, de conviver, né? Até que vocês colocaram, conviver com isso, Sim. ter, por exemplo, o book de risco, um comitê de risco, discutir abertamente e inclusive sem o medo de errar. Porque a gente começa por um framework que ele invariavelmente terá pontos cegos, mas a gente chegou em alguma coisa. E a partir dali, ele vai evoluindo organicamente com a organização. Isso ficou quase que um pleonasmo, mas dentro da empresa isso vai organicamente crescendo e ele vai diminuindo os pontos cegos. Daí eu gosto muito daquela frase do livro Fernão Capelo Gaivota, né? Vai ver mais longe a gaivota que voa mais alto. Isso para mim é o sinal da consistência. Você vai entender cada vez mais os seus riscos. Recentemente, inclusive, eu participei de um webinar com o pessoal da Perinity, no Perinity Week,
que é um evento muito importante que fala sobre gestão de riscos, controles internos. E justamente eu fui convidado, eu fui um painelista do tema como a inteligência artificial ajuda na gestão de riscos. E o assunto foi unânime, porque tinham grandes especialistas ali naquela conversa e todos nós chegamos à mesma conclusão. A inteligência artificial ela é fantástica, só que ela não pode ser aplicada como um oráculo. Se você, por exemplo, não tiver uma boa estrutura, uma boa cultura de gestão de riscos, você só vai cristalizar péssimos hábitos que você já traz, só que agora você automatizou, então ele se torna cada vez mais incrustado na sua estrutura. Sim. E aí você não consegue se desfazer deles. Então, antes de pensarmos em automações e em ferramentas fantásticas, vamos entender nossa essência, nosso modelo de negócio, nossos riscos essenciais. Vamos de novo para conceitos mais básicos. Vamos montar um primeiro framework com todos os pontos cegos e a partir daí nós vamos evoluindo. E o mais importante, os empresários, os executivos, eles precisam olhar o mercado eu gostei muito da forma que você colocou, Paulo, que assim para gerenciar riscos nós sempre vamos perder, mas tem que perder pouco. Perder pouco e garantir pelo menos menos variabilidade, garantir que alguma coisa está controlada, gerenciada. É isso, e isso só vai acontecer quando os executivos, os empresários passarem a entender que gestão de risco não é um dinheiro que você gasta. Ele é um investimento para mitigar e para te ajudar a gerenciar cenários muito mais catastróficos e até, por que não, te ajudar a olhar oportunidades novas. E é por isso que a gente usa muito a discussão de risco nas aulas de decisão, né? Quando a gente fala de decisão. Porque é justamente isso, é você escolher o que vale a pena ou escolher aquilo que vai te impactar mais. Né? Perfeito. A gestão de risco é você tomar decisões daquilo que vai te impactar mais e você vai tentar evitar, ou que você pode ter oportunidades ali para ganhar mais dinheiro. É isso. Mas agora eu queria trazer um ponto para a gente encerrar aqui. Quando a gente tem pessoas olhando para risco, a hora dessas pessoas custa. Então a gente tem o que a gente chama de custos do controle, né? O fato de eu fazer gestão de risco também custa. Não é só comprar o derivativo, fazer a gestão também custa. Perfeito. E aí, como você estava falando, a empresa pequena ou que não tem tantas margens, ela fica lá pensando, quanto será que dá para eu gastar nisso, né? Se eu começar a gastar muito dinheiro gerenciando risco, eu perco completamente minha margem. Então você tem que ter um bom equilíbrio entre você ter um baixo custo com uma margem gerenciável, uma margem adequada, e ao mesmo tempo você conseguir fazer com que a atividade continue valendo, porque esse custo pode ter um impacto grande no negócio. Fala, não consigo gerenciar isso nesse momento. Eu acho que eu tenho uma solução para isso, Paulo. Quando a gente fala de projetos, né, investimento em projetos, uma das coisas que a gente sempre precisa discutir é o payback do projeto. Então, se eu tenho um projeto de gestão de riscos e eu consigo saber o quanto me custa a hora parada por causa de quebra de máquina, por causa do atraso do fornecedor, e eu mitigo isso como risco, eu consigo dizer, olha, eu gastei tanto no ano, talvez eu consiga investir X% disso para evitar que isso ocorra. Ou quando eu percebo que uma exposição de imagem custa, né, milhões para uma empresa, ela sabe que ela pode investir para reduzir isso. Então, risco trabalhista, né? Olha, eu tenho X mil em processos no ano. Pô, será que não vale a pena investir uma parte disso para ter controles, né, sobre o cara cria questões métrica, trabalhistas? não tem jeito, né? Tá no DNA dele, não tem como. E aí a gente consegue quantificar o quanto que esse risco está me impactando para saber claramente o quanto que eu posso investir, o quanto eu posso gastar para mitigar esse risco que vai acontecer. Se eu não fizer nada, ele vai acontecer, né? É isso aí. Bom, senhores, antes de mais nada, quero agradecer essa conversa. Eu sempre gosto de falar que eu aprendo com vocês constantemente. Conviver com vocês para mim é sempre gratificante, ter esses momentos com vocês. Essas trocas são fantásticas. Acho que esse assunto vale novas conversas. Podemos, de repente, pensar em pessoas que possam falar sobre aspectos trabalhistas. Por exemplo, a gente não abordou aqui o risco de RH, o risco de pessoas, a pessoa certa no lugar certo ou não. E questões de mudança de cultura, às vezes tem que ter mudança de pessoas também. Exatamente. Então, acho que assim, esse foi um pequeno insight. Nós tivemos esse en passant sobre um tema muito amplo que eu sou apaixonado. Mas, novamente, quero agradecer aí esse nosso momento, agradecer para você que nos acompanhou. E aí, eu passo agora para vocês fazerem as considerações finais, pessoal. Eu queria agradecer, né? O Peterson trouxe esse tema para a gente debater hoje e assim, daria para dar no último podcast para falar, esse assunto daria um curso. Acho que esse daria uma
pós-graduação Dá uma inteira, pós-graduação né? completa. Daria Perfeito. vários temas de várias aulas. Então eu queria agradecer aí toda a discussão e fico à disposição aí para a gente, no próximo tema, já estou ansioso pelo nosso próximo tema. Bom, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: o fato de não medir risco não quer dizer que a gente não corre. Então, meçam seus riscos, vamos gerenciar os riscos. Se não medir, não gerencia. Se não gerenciar, não tome boas, a gente não consegue tomar boas decisões. Perfeito. Bom, Valeu, Mais gente. uma vez, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.